A gente vai falar agora sobre a duplicação do DNA, propriamente dito. Vamos lembrar, a duplicação do DNA, ela acontece aonde? No núcleo, durante a fase S da intérfase. Vamos relembrar, essa fase está ocorrendo o quê? Na intérfase ocorre a fase preparatória da divisão celular. É nesse momento em que a célula ela vai sintetizar todas as proteínas necessárias para que ocorra a duplicação do DNA e posteriormente a divisão, seja mitose ou meiose. Vamos relembrar, a intérfase tem 3 fases, G1, S e G2. Na fase S é a fase em que ocorre a duplicação do DNA propriamente dita, e é essa fase que a gente vai ver agora. Eu, Valéria, gosto de dividir a duplicação do DNA em 2 etapas, em 2 momentos, que eu acho que fica mais fácil de entender. O primeiro momento eu vou chamar de separação das fitas de DNA. Tá? Nessa fase, o que vai acontecer? As fitas de DNA que estão lá juntas, vamos lembrar, as fitas de DNA, elas são juntas por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, a timina ou adenina com timina, guanina com citosina, adenina com timina através de 2 pontes nitrogenadas e guanina com citosina através de 3 pontes nitrogenadas. Elas estão aqui, ó, juntinhas, através de pontos de hidrogênio e ligação fosfodiéster. Ok? Beleza. Essas fitas de DNA, ó, vou colocar elas aqui. Desenhar uma aqui. Ela tem um sentido de configuração. O que isso quer dizer? Um sentido de linha que nós chamamos de 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. O que isso quer dizer? Basicamente quer dizer que uma fita tá para a direita e outra fita tá para a esquerda. Uma explicação bem básica, bem simples. Então, por que a gente chama que o DNA é uma fita antiparalela? Porque é como... Vamos ver esse piloto aqui. É como se a tampa desse piloto fosse a ponta 3 linha e a outra ponta do piloto, que é essa aqui, fosse a ponta 5 linha. Então a fita aqui de cima, ela tá assim e a fita aqui de baixo tá assim. Elas são antiparalelas uma à outra. A tampa tá para cá, pro lado direito, e a tampa de baixo tá pro lado esquerdo. Entendeu? Antiparalela. Além de ser antiparalela, nós também dizemos que ela é complementar. Por quê? Exatamente pelo fato da ligação específica entre adenina e timina, guanina e citosina. Como assim? Independente do que aconteça, a adenina sempre irá se ligar à timina através de 2 pontes de hidrogênio e a guanina sempre irá se ligar à citosina e vice-versa através de 3 pontos de hidrogênio. Sempre. Isso faz com que a informação genética ela seja altamente confiável e dificilmente há erros nessa pareação.
Deu pra entender? Beleza. Deixa eu apagar aqui pra ter espaço. Então, voltando. Temos aqui a fita de DNA, 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Tá, o que vai acontecer com essa fita de DNA, que é uma dupla hélice, durante a subfase S da intérfase? O que vai acontecer? Vou fazer aqui de rosa. Vai entrar bem aqui uma enzima chamada DNA helicase. Essa DNA helicase, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que estão ligando as bases nitrogenadas. Isso vai acontecer em duas direções. Vai entrar uma enzima para o lado direito, no caso 5 linhas, 3 linhas, e vai entrar uma DNA helicase para o outro lado. Ou seja, nós dizemos que a duplicação ela é bidirecional. Pelo fato de que uma proteína vai estar abrindo para a direita, que é a DNA helicase, e a outra DNA helicase vai estar abrindo para a esquerda. Isso vai fazer com que ocorra bolhas. Literalmente são bolhas no meio do DNA. Então ela vai aqui abrindo as pontes de hidrogênio. Então tá aqui a DNA helicase de rosa, aqui outra DNA helicase, uma indo no sentido 5 linhas, 3 linhas, indo nesse sentido aqui, do lado direito, e outra indo no lado oposto. Então, elas vão formar essas bolhas, porque elas vão indo abrir o DNA. Isso quer dizer, essas bolhas nós chamamos de forquilha de replicação. Bora recapitular. A forquilha de replicação é a bolha formada pelas quebras da ponte de hidrogênio pela DNA helicase. E a DNA helicase, ela quebra as pontes de hidrogênio, ela abre a fita de DNA no sentido bidirecional. Por isso que a gente diz que a duplicação ela é bidirecional. Muito importante ressaltar que ela não é a fita de DNA em eucariotos. Vamos relembrar o que é eucariotos? É aquela célula que tem uma carioteca, ou seja, o DNA ele está envolto em uma carioteca, em eucariotos. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Em eucariotos, há o surgimento de várias forquilhas. Já em procariotos, que é aquela célula, aquele organismo cujo DNA está espalhado pelo citoplasma, que não há a carioteca, procariotos. Há o surgimento de apenas uma forquilha, apenas um ponto de origem de divisão do DNA. Então, em eucariotos, essa forquilha ocorre em várias partes do DNA, do cromossomo.
Em procariotos, ocorre apenas em uma origem. Quer dizer que nos eucariotos, essa forquilha, essa duplicação, a gente chama de linear. Porque ela abriu, ela vai por um lado, vai, elas vão, até que elas param. Então é linear. Em eucariotos, abriu uma aqui, abriu uma outra aqui, abriu outra aqui, abriu outra aqui. Então ela não é exatamente linear, ela tem vários pontos de duplicação. Deu para entender até aqui? Ok. Então aqui eu vou pegar essa parte aqui da duplicação e vou ampliar, tá? Vou apagar aqui só porque eu não tenho mais espaço. Então, eu peguei, né, a fita de DNA, ela tava assim, com a DNA ele 5 linhas, 3 linhas. Com a DNA ele case aqui. Abrindo a forquilha, né? Forquilha de retificação. Aí eu vou pegar essa parte aqui e vou ampliar, beleza? Oxi. Aqui tá a parte ampliada. Aqui o DNA se abrindo, as pontes de hidrogênio estão sendo quebradas por quem? Pela DNA helicase. Quando a DNA helicase ela quebra as pontes de hidrogênio, vamos lembrar, o DNA ele é uma dupla hélice, ele sofre uma rotação. Então, quando a DNA helicase quebra as pontes de hidrogênio, o que ela também faz? Ela fornece, meio que dito como tabela, uma superrotação. Isso pode fazer com que quebre a fita de DNA e dela degrade. E quem entra aqui nesse momento? Vou fazer aqui de azul, DNA, oxi, topoisomerase. A enzima DNA topoisomerase, ela vai entrar na fita para distorcer a fita de DNA. A fita de DNA está torcida, aí a DNA helicase entra, quebra os pontos de hidrogênio, aí a DNA topoisomerase, ela vai o que? Distorcer, deixando ela retinha. Deu para entender? Mas se a DNA topoisomerase ela desenrolar a fita ela vai tender naturalmente a enrolar de novo, a refazer as pontes de hidrogênio e enrolar de novo. E eu não posso deixar isso acontecer, porque senão eu não vou conseguir fazer a duplicação do DNA. Então, quem entra aqui? As proteínas SSB. Elas vão se ligar aqui na fita de DNA, que foi recém-separada. A fita, a chamada proteína SSB. As proteínas SSB é a proteína de ligação ao DNA unifilamentar. Elas vão se ligar aqui para evitar que a fita volte a torcer novamente, para que então ocorra a duplicação do DNA, beleza? Vamos lembrar que aqui 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas.
Vamos lembrar que a duplicação do DNA ela ocorre no sentido 5 linha, 3 linha. Por quê? Não faço ideia, mas é isso. Ela ocorre no sentido 5 linha, 3 linha. Então a fita de cima a gente vai dar o nome de cabine, que espero que você veja, fita líder. E embaixo fita tardia. Tá ok? Eu vou falar primeiro da fita líder, depois eu vou falar da fita tardia, porque é algumas coisas só que mudam. Quando o DNA ele é quebrado com hidrogênio, distorcido e mantido distorcido pelas proteínas SSB, o que vai acontecer? Vai entrar uma proteína bem aqui, chamada DNA polimerase. Nessa parte, quando a proteína DNA polimerase ela entra, eu, Valéria, já defino essa fase como, só um minuto, meu senhor, como a segunda etapa, que é a síntese da nova fita. Nessa etapa, a DNA polimerase ela vai entrar para começar a colocar os nucleotídeos correspondentes aos pares da fita molde para formar a nova fita de DNA, formando o novo DNA, tá? Mas a DNA polimerase, ela é uma enzima que ela não sabe começar a fita se ela não tiver um gabarito, se ela não tiver uma colinha. Então ela precisa que haja aqui uma fita perfeita para ela poder colar e fazer o resto da fita. E quem faz isso, esse gabarito, a gente dá o nome de primer, que é sintetizado pela enzima primase. A enzima primase, ela vai sintetizar o primer, que é uma fita pequena de RNA que vai se ligar à fita que foi dividida pela DNA helicase, distorcida pela DNA topomerase e mantida distorcida pela proteína SSB. Ela vai se ligar aqui para dar a resposta de como a DNA polimerase deve sintetizar a nova fita. Então a DNA polimerase ela vai aqui se ligar ao prime e vai aqui, ó, sintetizar toda a nova fita. Deu para entender? Aí ela vai, sintetiza, aí vai chegar no final, vai se desconectar da DNA e vai ter uma nova fita de DNA feita pela fita líder. Qual é a diferença entre a fita líder e a fita tardia? A fita líder, como ela está no sentido em que a DNA polimerase atua, que é 5 linha, 3 linha, há a inclusão de um prime e a DNA polimerase ela já faz num só talo, num só tiro, a síntese dos nucleotídeos. Aí no final ela volta, esse prime é retirado e é então sintetizado aqui no lugar onde estava o prime, o resto dos nucleotídeos do DNA. Então, o prime, ele não vai na fita resultado, na fita resultante. A fita resultante, ela não tem o prime, porque o prime é uma molécula de RNA e essa aqui é uma molécula de DNA. Deu para entender? Como ela está em 5 linha, 3 linha, como eu disse, o DNA polimerase ele consegue sintetizar os nucleotídeos num só tiro. E isso facilita muito, isso é muito rápido, então essa duplicação ocorre muito rápido. O que vai acontecer na fita tardia? Como a fita tardia está no sentido de 3 linhas, 5 linhas,
e a DNA polimerase, ela trabalha no sentido 5' 3', ela vai precisar de uma ajuda mais aqui para que ela consiga sintetizar esses nucleotídeos. Então eu vou apagar aqui só para não ficar confuso. Então tá aqui a fita tardia, tá? Aqui tá a fita tardia. Aqui a fita tardia vai acontecer exatamente a mesma coisa. A DNA helicase vai quebrar as pontes de hidrogênio, a DNA polimerase vai distorcer a fita, aqui vão se ligar as proteínas SSB para manter a distorção da fita. E o que vai acontecer aqui? Aqui, novamente, como tá no sentido 3', 5', a gente lê sempre de esquerda para direita, a DNA helicase ela vai precisar, a DNA polimerase, ela vai precisar fazer as sínteses de DNA nesse sentido. Mas para fazer nesse sentido, ela precisa obrigatoriamente que tenha um carbono 3' liberado aqui, uma hidroxila com carbono 3'. Uma hidroxila com carbono 3'. Aqui. Por que? Eu não faço ideia. Mas é isso que ela precisa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai... Eu até esqueci com que cor eu fiz as primes. Vai acontecer que vão se ligar... Acho que foi essa? Não, foi vermelha. Vai acontecer que vão se ligar vários primes aqui, tá? Vários primes. Primer. Lembra, o prime, ele é sintetizado por quem? Pela enzima primase. E a DNA polimerase, ela vai sintetizar a sequência de nucleotídeos em pequenas sequências entre os primes. DNA polimerase. Então, ela vai entrar aqui, aí ela vai aqui. Ela vai sintetizar essa daqui, aí ela vai sair. Aí ela vai pular até aqui, vai entrar aqui, vai pular, vai entrar aqui de novo, vai pular. Essas pequenas sequências de DNA que depois vai sair os primes vão sair e vai entrar outra DNA polimerase para sintetizar uma nova sequência de nucleotídeo no lugar que estavam os primes. Esses fragmentos que ficam no... Vou fazer com essa cor, não vai confundir. Esses fragmentos que ficam... Vou fazer com essa aqui. O nome deles é fragmentos de Okazaki. Deu para entender? Então, vamos recapitular, tá? Vamos recapitular. A fita DNA foi retorcida, essa aqui é a fita tardia. Por que a fita tardia? Porque ela vai levar um tempo a mais para ser sintetizada. Por quê? Porque ela vai precisar ser sintetizada em pequenas sequências de DNA. Enquanto a fita líder, a DNA polimerase vai sintetizar a sequência de nucleotídeo num só tiro, na fita tardia ela vai sintetizar em pequenos fragmentos. Esses pequenos fragmentos, primeiro colocados pelo prime, o prime no final é retirado. Oxi, meu Deus! Retirado. E esses fragmentos são ligados, né? Esses fragmentos a gente denomina de fragmentos de Okazaki.
Por que fragmento de Okazaki? Porque foi o Okazaki que descobriu. Foi um cara chamado Okazaki. É isso. Então essa é a diferença da síntese de DNA, da duplicação de DNA na fita tardia. Ela vai ser sintetizada em pequenos fragmentos. Esses fragmentos se chamam fragmentos de Okazaki. Beleza? Então, quando acontece tudo isso, o que vai ocorrer? Vou apagar aqui. Eu tenho aqui uma fita que vai ocorrer a duplicação, a bolha de replicação, e ela vai dar origem a duas novas fitas, né? As duas novas fitas. E quem vai ligar essas fitas novamente? Vai ser uma enzima chamada, que eu não tenho outra cor aqui, eu vou usar amarelo, não sei se vai dar pra ver aí. Uma enzima chamada DNA ligase. Ela vai entrar refazendo a ligação fosfodiéster, que vai proporcionar a rotação da fita, finalizando então a duplicação do DNA. Deu para entender? Bora recapitular. Por etapas. Vou apagar aqui para não ficar. A duplicação do DNA acontece onde? No núcleo, na subfase S da intérfase, que é na fase preparatória antes da divisão celular. A duplicação do DNA, ela tem algumas enzimas que são importantes saber em que momento elas entram na duplicação. O que vai acontecer? Primeiro, a enzima que vai entrar vai ser a DNA helicase. A DNA helicase, ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas. Aonde ela vai quebrar essas pontes? Na adenina e timina. Por quê? Porque ela tem duas pontes de hidrogênio que ligam elas. Guanina e citosina tem 3. Então, o DNA, a célula, ele vai quebrar na região que for mais fácil. Então, na região que ele vai gastar menos ATP. Deu para entender? Depois que a DNA helicase quebra as pontes de hidrogênio, vai entrar, que eu já esqueci que cor eu usei, acho que foi essa aqui, a DNA topoisomerase. A DNA topoisomerase, ela vai ser responsável pela distorção da fita de DNA. A fita de DNA vai ficar ali, ó, retinha, para que ocorra então a síntese da nova fita. Esqueci o que eu ia falar. Depois, isso vai formar o que? As bolhas de replicação, que a gente chama de forquilhas de replicação. Depois que a DNA topoisomerase ela distorce, vai entrar quem? As proteínas SSB. O que elas vão fazer? A fita de DNA, logo depois que ela é aberta, ela tende naturalmente a se contorcer novamente, a fechar novamente. Então as proteínas SSB, elas vão atuar mantendo a fita aberta, para que ela não se enrole novamente. Quando as proteínas elas se ligam, o que vai entrar? Vai entrar a DNA polimerase. Porém, a DNA polimerase, para ela começar a síntese da nova fita, ela precisa de um gabarito. Ela precisa que haja uma fita, uma sequência pré-formada. E qual é essa sequência? É o primer. O primer ele vai entrar na fita. Ele é produzido pela enzima primase. O que ele vai fazer? Ele vai fornecer à fita um gabarito, um lugar onde começar a síntese.
Então, quando ele entra, quem que vai entrar logo depois? A DNA polimerase. Quando a DNA polimerase, ela vai o quê? No sentido 5' 3', sintetizando ali as bases nitrogenadas, ligando elas com ponte de hidrogênio à sua dupla. Vamos lembrar as duplas, sempre adenina, timina, guanina, citosina. Adenina, timina, 2 pontes de hidrogênio, guanina e citosina, sempre 3 pontos. Beleza? Quando ela acaba de sintetizar as bases nitrogenadas, quem vai entrar? A DNA ligase. O que a DNA ligada ela vai fazer? Ela vai fechar a nova fita de DNA que foi formada através de ligações fósforo-diéster. Deu para entender? Qual é a diferença entre a fita líder e a fita tardia? A fita líder, a DNA polimerase, ela consegue fazer a síntese numa só tacada das bases nitrogenadas, e na fita tardia ela não consegue. Ela vai precisar que ocorra vários primes. Por quê? Porque ela precisa fazer, porque a fita tardia está no sentido 3', 5'. E vamos relembrar, a DNA polimerase ela só trabalha no sentido 5', 3'. Então ela não consegue fazer isso, ela precisa do prime ocorra em várias partes da fita. Então ela faz a síntese em pequenos fragmentos. Esses pequenos fragmentos que depois, quando sai o primer, eles são juntados também por uma DNA polimerase, a gente chama eles de fragmentos de Okazaki. Deu para entender? É isso, essa é a grande diferença e essa é a duplicação do DNA. Eu acho que ainda hoje eu vou fazer de síntese de proteína, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou ficou alguma coisa meio equivocada que eu falei, deixe nos comentários, no próximo vídeo eu tento melhorar, beleza? Obrigada, tchau!